Olá, rapaziada do Geografia. Hoje nós vamos falar sobre o tratado que eu já falei. Hoje nós iremos falar sobre o Tratado de Versalhes. E o que foi esse Tratado de Versalhes? Então vem. E antes de começar o vídeo, queria que você se inscrevesse no canal. E bora pro vídeo. Para você que não sabe, o Tratado de Versalhes foi um tratado que a Alemanha tinha que pagar alguns países e tinha que dar territórios perdidos na guerra. Então, um senhorzinho do bigode, mas também não. Além disso, no tratado dizia que a Alemanha não podia aumentar o exército e não podia botar tanta pessoa no exército. Então, a Alemanha não podia botar pessoas no exército e não podia nem ter um tanto alto. Então, tipo assim, você não pode se alistar no exército. Não. Por causa que você assina um tratado algum tempo antes. Então, era muito raro desobedecer um tipo dessa ordem. Você pensa que a Alemanha obedeceu? Se você falou sim, você é burro. Porque não. A Alemanha não deu ouvidos a isso. E simplesmente, na Segunda Guerra Mundial, em 1939, atacou países que tinham várias rixas com a Alemanha. Que era o Reino Unido, a Rússia e a França. Aí você, se pergunta, velho, mas por que a Alemanha fez isso? Porque o Adolf Hitler, o chefe da Alemanha naquele tempo, ele simplesmente quis. Quando ele assumiu o poder total da Alemanha, ele simplesmente queria mesmo a igualdade. Ele queria que o nazismo, que você provavelmente sabe, se espalhasse no país todo e que todo mundo gostasse do nazismo. Então, se a Alemanha ganhasse a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha provavelmente teria um dos maiores territórios do mundo, só perdendo para a Rússia, Brasil, Canadá e Estados Unidos. Ia ficar em quinto, provavelmente. Porque a Alemanha declarou guerra também a Portugal, declarou guerra ao Reino Unido, à França, à Polônia e um monte de países, até a Itália. E, velho, foi muito rápido. E também países lá do Oriente Médio. E também a Rússia, que era no tempo a União Soviética, declarou guerra à Alemanha. Então, a Alemanha tinha declarado guerra a todos os países. E se ela ganhasse aquela guerra, seria a maior coisa do mundo. A Alemanha seria gigante. E o Tratado de Versalhes fala que a Alemanha não podia aumentar os territórios, também não podia aumentar o número de reservistas do exército, nem soldados na ativa, e nem podia ter um exército tão enorme, que era acima de 100 mil soldados na ativa e mais ou menos 500 mil na reserva. Na verdade, 50 mil na reserva. Mas, cara, a Alemanha desobedeceu tudo. Tudo. Até porque depois disso, a Alemanha, todo mundo sabe, eu acho que muitas pessoas não, mas a Alemanha ficou dividida entre Inglaterra, União Soviética, Estados Unidos e França. Então, mano, a Alemanha, pra você ver, era tão potente mesmo, tão potente mesmo que os países estavam com medo e já dividiram ela. Foi a mesma coisa com a cidade de Berlim. Tinha uma parte dos ingleses, tinha uma parte dos franceses, tinha uma parte dos estadunidenses e tinha uma parte dos soviéticos. Então, se tivesse uma tal terceira guerra mundial, entre aspas, já não seria a Alemanha,
Porque a Alemanha já estava bem evoluída, do mesmo jeito. Mesmo perdendo a guerra e tudo, sim, foi potente. Demais. Porque desde 1900 até 1950, a Alemanha sempre foi um país que mais evoluiu. Por quê? Se você não sabe, eu vou te falar. No vídeo que eu fiz da Primeira Guerra Mundial, eu falei que a Europa estava passando por um momento de evolução. E o principal país que estava evoluindo era o Império Alemão, que tinha acabado de ser unificado com o Império Alemão. Porque, se você não sabe, na Guerra Franco-Prussiana, os franceses perderam uma parte do seu território para os alemães. Então, aí, como eu acabei de falar, os franceses perderam uma parte do seu território para a Alemanha, que naquela época não era a Alemanha. Como eu falei nos shorts que eu fiz, eu falei nos shorts que o cara tinha botado a bandeira errada. Aquela bandeira era do Império Alemão, sendo que a guerra se chamava Franco-Prussiana. Então, não tinha nada a ver. Franco-Prussiana? Império Alemão? O que tem a ver isso? Uma coisa que eu acho que ele deve ter confundido, talvez, seja que ele não sabe de história, e a B é porque provavelmente ele se confundiu de Prússia com o Império Alemão. Por quê? Tem uma história muito boa sobre isso que eu vou falar aqui pra vocês. O Império Alemão foi formado depois de alguns aninhos depois da Guerra Franco-Prussiana, que naquele tempo eram a Alemanha inteira, que era uma Alemanha que virou um império, que foi essa a alternativa certa, e um império alemão mais desenvolvido, que era pegando a Áustria também. Então, a Alemanha sempre queria a segunda, porque além de aumentar seus territórios, iria também ter mais parceiros econômicos. Porque a Áustria era bastante amiga da Alemanha. Porque quando foi a Segunda Guerra Mundial, todo mundo sabe... a primeira, aliás. Quando foi a Primeira Guerra Mundial, todo mundo sabe que a Alemanha ajudou a Áustria. E se você não está dentro desse assunto, vai assistir meu vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial. E aí, todo mundo sabe que os alemães ajudaram a Áustria na Primeira Guerra Mundial, com equipamentos e tudo. E sabe por que aconteceu essa guerra? Porque o momento de tensões estava alto, tinha muito desenvolvimento, então algum país queria dominar outro para ter aquela tão inteligente. E os países sabiam tanto que ia ter uma guerra, que simplesmente começaram a fazer formações, começaram a se ajudar. Então, velho, os caras já estavam de olho aberto já para o que ia acontecer. E tanto que quando a Rússia começou a movimentar tropas para ajudar os sérvios contra a Austro-Hungria, simplesmente os alemães ajudaram. Sim, os alemães simplesmente declararam guerra contra a Rússia, que naquele tempo era o Império Russo. Então, cara, eles estavam bastante de olho aberto. Por quê? Sabiam eles que a França provavelmente ia uma hora declarar guerra, porque tinha uma formação. Tinha um tratado entre Rússia, França e Reino Unido, que era o Tratado da Tríplice Entente, que esses dois países fizeram. Eram amigos. Então, se um país declarasse guerra ao outro, tudo ia se dissolver. Tudo ia virar uma guerra mundial. Por quê? Não, vamos
fazer um exemplo aqui. Vamos fazer o exemplo do porquê. Vamos para essa guerra da Ucrânia e da Rússia. Se a Rússia jogar uma bomba atômica lá na Ucrânia, provavelmente países como Estados Unidos, França, Alemanha e Reino Unido provavelmente vão ajudar a Ucrânia, declarando guerra. Porque você sabe que nenhum desses países é amigo em si da Rússia, de Vladimir Putin. E rapaziada, esse foi o vídeo. Eu acho que foi um vídeo bem legal também. Espero que você tenha se inscrito no canal. E eu espero também que você tenha deixado o like. E é isso, falou e fui!